Sou a professora Joselma, lá do Maria Natividade, do B2C. Hoje eu venho trazendo para vocês um resumo de todas as nossas propostas que foram elaboradas nesse período de isolamento social. Desenvolvemos videoaulas a fim de não romper o nosso vínculo criança, escola e família, através das nossas reuniões e organização pedagógica, com o apoio da nossa coordenadora pedagógica. As propostas foram elaboradas através do currículo da cidade, da BNCC, da trilha de aprendizagem, de reuniões no TIM, com o objetivo de alcançar as crianças, desenvolver as suas habilidades motoras, os movimentos corporais, a oralidade. Se eu fosse uma formiguinha, seria pequenininha, faria um mega esforço pra carregar uma folhinha. Se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um bicho preguiça, dormia o dia inteiro, não me mexia pra nada, nem pra ir no banheiro. Se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. E se eu fosse um macaco, pulava de galho em galho, e comer muitas bananas seria um grande barato. E se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma tartaruga, andava bem devagar. E se eu quisesse ir bem longe, acho que ia demorar. Se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um papagaio, seria muito falante. Tudo que eu escutasse, repetiria no instante. Se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um crocodilo, ficava... Se eu fosse uma formiguinha, seria pequenininha, faria um mega esforço pra carregar uma folhinha. Se eu fosse... Se eu fosse uma formiguinha, seria pequenininha, faria um mega esforço pra carregar uma folhinha. Se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um bicho preguiça, dormia o dia inteiro, não me mexia pra nada, nem pra ir no banheiro. Se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. E se eu fosse um macaco, pulava de galho em galho, e comer muitas bananas seria um grande barato. E se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma tartaruga, andava bem devagar. E se eu quisesse ir bem longe, acho que ia demorar. Se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um papagaio, seria muito falante. Tudo que eu escutasse, repetiria no instante. Se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um crocodilo, ficava dentro do lago, abria o bocão bem grande, cheio de dente afiado. Se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça,
fosse uma galinha, ficava chocando o ovo. Quando nascesse o pintinho, botava outro de novo. Se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um elefante, com minha tromba comprida, deixava ela esticada, só pra te dar uma lambida. Se eu fosse um elefante, se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma formiguinha, seria pequenininha. Faria um mega esforço pra carregar uma folhinha. Se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um bicho preguiça, dormia o dia inteiro. Não me mexia pra nada, nem pra ir no banheiro. Se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. E se eu fosse um macaco, pulava de galho em galho, e comer muitas bananas seria um grande barato. E se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma tartaruga, andava bem devagar. E se eu quisesse ir bem longe, acho que ia demorar. Você sabia que a cozinha é a grande terra natal de muitos instrumentos musicais? Então vai até a sua cozinha, pega um instrumento musical igual a esse, uma colher, ou se não igual a esse, uma colher de metal, uma colher de madeira, outro igual, 2 colheres, e vamos cantar essa canção do baile Trelelé. Se transforma em avião, viajo com essa canção, canção, me transformo em um ET, e assim eu danço pra você, o tchá tchá tchá, o iê iê iê, tchá tchá iê iê iê, tchá tchá iê iê iê, um pirata muito mal, ou um Pierre genial. Mulher para comer mingau, miminga gal gal, miminga gal gal. Um macaco E um chimpanzé saboreando um picolé nesse baile trelelé, trelelelelelé, trelelelelelé. Bom 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 bom.
Chimpanzé, saboreando um picolé, nesse baile telelé, telelelelelé, telelelelelé. Bam, 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 Eu sou a Marina Eu sou o Estevão. E eu sou o Fê. e nós somos o Grupo Tri. Este é o nosso livro Sopa Supimpa. O Ei Vanderlei. E o Pão Pão Pão. E temos também o nosso livro CD com 30 músicas para você. Uhul. E você aprendeu a música da colher? Pegou a colher na cozinha da sua casa? Chama a mamãe, chama o papai, chama todos os seus amigos, chama o vizinho. E vamos tocar a colher também para transformar o quê? Em um avião. O Dom Pierre também era super legal. E também tem um macaco também. E temos também o ET. Amorzinho, muito bom. A colher é muito bom para comer. Pega um pouquinho de colher e põe um pouquinho de chão. De chão, toca o colher assim e põe no ET. Esse baile telelé, telelelelelé, telelelelelé. Bam, 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 bam. Se eu fosse uma formiguinha, seria pequenininha. Faria um mega esforço pra carregar uma folhinha. Se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um bicho preguiça, dormia o dia inteiro. Não me mexia pra nada, nem pra ir no banheiro. Se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha. Fala beijo, professora tia Jo. Mãe, E vocês? Manda beijo pra professora Jo. Manda. Vocês estão cozinhando aí? Fazendo a atividade da creche? É brincando de faz de conta, né? Galerinha, todas essas brincadeiras que nós elaboramos foi pensando em vocês. Convido vocês para acessar lá. Coloca no YouTube, Sei Maria Natividade Machado. E através do Classroom também vocês podem estar acessando o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. 2020 foi difícil, mas 2021 vem aí. E nós vamos estar juntos. Tchau, turminha! Até a próxima!